aliás, a média de pessoas que têm um tratamento de medicamentos controlados é bastante alta aqui no nosso país, né? E aí a venda de medicamentos de tarja preta, ela é muito bem controlada, existe todo um rigor, porque precisa de uma receita especial para você poder comprar, né? Bom, calma lá, pelo menos deveria ser, né? Porque na prática a história é outra. Foi o que uma de nossas equipes de reportagem comprovou. Olha só, a gente conseguiu comprar remédio que exige receita médica sem nenhuma dificuldade. E é isso que você vai ver na reportagem que o Balanço Geral preparou agora. Remédios controlados que só deveriam ser vendidos com indicação médica são comercializados de forma irregular. Nossa equipe conseguiu comprar estes medicamentos sem receita. Esses remédios são tão perigosos quanto os entorpecentes que a gente encontra na rua. Entramos em algumas farmácias das zonas leste e sul de São Paulo, atrás do Zolpidem, remédio controlado para dormir, e para tentar comprar um medicamento que tem como princípio ativo um ansiolítico potente. Com uma câmera escondida, conversamos com o atendente de uma drogaria. Em nenhum momento ele pergunta se temos receita. O repórter diz que vai levar um e o balconista oferece mais. Em outra farmácia, conseguimos comprar também sem receita médica o Zolpidem. Antes de liberar o medicamento, o vendedor faz uma recomendação. E o vício pode atingir muito rapidamente o usuário dos remédios controlados, segundo este psiquiatra. Esse medicamento, em 15 dias, já dá uma certa dependência e uma certa tolerância. Em 6 meses, 50% dos pacientes não conseguem abandonar mais os medicamentos. Só no primeiro semestre do ano passado foram vendidas 18 milhões de caixas do mais famoso medicamento feito com o princípio ativo clonazepam e pouco mais de 9 milhões de Zolpidem em todo o país. O vício leva um paciente a usar o remédio indiscriminadamente e em alta dosagem, sem indicação médica, um perigo à saúde que pode levar à morte. O risco imediato, um pouco mais grave, é você ter uma sedação a ponto de você ter umas depressões, principalmente as respiratórias, que pode te levar a umas insuficiências respiratórias, tanto agudas quanto as já um pouco mais importantes, que pode te levar até ter uma parada respiratória. A responsável por esta farmácia parece ignorar esses riscos. Você tem Zolpidem? Eu tenho. Qual a dosagem? De 10 miligramas? Tenho. Quanto tá? Tá com 6. Até tenho. Eu vendo a 35 quando eu tenho assim. O Zolpidem genérico oferecido ao nosso repórter custa em média R$ 15 nas farmácias que vendem apenas com a apresentação da receita, menos da metade do valor cobrado pela atendente. E quando aceitamos pagar o preço, ela explica que o remédio não fica lá. Você mora aqui perto? Eu até consigo, se você quiser passar amanhã, meu marido cai. O advogado especialista em direito médico explica que existe um mercado paralelo deste medicamento, inclusive dentro de algumas farmácias autorizadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Muitas vezes esses remédios são obtidos de maneira indevida, ilícita, e eles não são postos aos olhos da população, tampouco aos olhos dos agentes fiscalizadores que frequentam esses locais, esses ambientes, essas farmácias. Segundo Washington Fonseca, quem vende medicamentos fora das leis estabelecidas pela Anvisa comete um crime grave. O farmacêutico presente pode responder por crime de tráfico de drogas. Inclusive, essas pessoas podem ser processadas e presas por até um período de 15 anos. Procurada, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária informou em nota que o descumprimento das regras de comercialização de medicamentos controlados pode gerar punições, entre elas interdição do estabelecimento, cancelamento de autorização para funcionamento da farmácia e do alvará de licenciamento da drogaria. Disse ainda que se um farmacêutico estiver envolvido em uma venda irregular, poderá ser investigado pelo Conselho Regional ou Federal de Farmácia. Olha só,
Já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo. Eu fui comprar um medicamento controlado para minha filha, controlado não, aliás, com receita, que era um antibiótico para a garganta dela inflamada. E procura a receita, e vai no carro, olha a receita, e vai em casa e não acha a tal da receita. Aí eu fui na farmácia, perguntei para o rapaz assim, falei, amigo, eu preciso comprar um remédio X, Y, Z para dorzinha de garganta da minha filha, eu perdi a receita. Como é que eu faço? Só para saber o que o cara ia responder. Sabe o que ele disse? Não, tá aqui, ó. Falei, sem receita é R$180, com receita 65. Eu falei, você tá de brincadeira. Então, assim, existe mesmo um esquema muito, mas muito bem articulado para vender medicamentos sem receita. E quem é que ganha dinheiro com isso? Pô, quem faz a fraude. E aqui no Paraná, a gente tem a maior fraude de medicamentos já investigada pela Polícia Civil, tá? Você vai conferir comigo a reportagem especial, os bastidores de um esquema milionário que teria começado com uma farmácia de bairro aqui na região metropolitana de Curitiba. Olha. Cidade de Piraquara, bairro periférico. Aqui começou o próspero negócio envolvendo Ronaldo Martins dos Santos. Aqui surgiu a rede de farmácias São Jorge, o centro da investigação da maior fraude de medicamentos já investigada no Paraná. No começo do mês passado, um depósito clandestino de medicamentos foi encontrado pela polícia. Eram ao menos 400 tipos de remédio, em cartelas, em caixas, em frascos. Naquele dia, a polícia já anunciava a descoberta. Eram medicamentos com embalagens adulteradas. Remédios vencidos, que deveriam ser descartados, estavam prontos para serem revendidos. Ele estava alterando a data de vencimento, suprimindo a data de vencimento, carimbando, etiquetando novas datas de vencimento, além de ter teste de Covid, teste de dengue, até teste de AIDS, vencidos ali nesse depósito. Um esquema descoberto a partir de uma denúncia de uma vítima de acidente de trânsito. Ela identificou o homem que vendia remédios sem receita para ela. Ele passou a vender para ela a morfina que ela usava, também metadona, que é outra substância também que tem esse efeito de analgésico. E aí, por fim, ele ofereceu o fentanil, que é uma droga 100 vezes mais potente do que a morfina e é extremamente viciante. E por essa droga, por exemplo, ele cobrava aí R$10 mil por ampola. Então, essa vítima acabou se endividando muito com esse indivíduo e para cobrar esses valores, ele passou a ameaçá-la. 2 dias depois, nova descoberta. Mais medicamentos sem procedência encontradas em contêineres. A suspeita: carga roubada nas estradas para ser revendida na região de Curitiba. Este homem está no centro da investigação. É o farmacêutico Ronaldo Martins dos Santos. Ele está preso preventivamente, consequência da denúncia de venda de remédio sem prescrição. No YouTube, encontramos uma entrevista dada por ele num podcast de um vereador de Curitiba. A conversa é do ano passado, quando ele já não se apresentava mais como farmacêutico, mas sim como um próspero empresário. A gente trabalha hoje em Piraquara, que é o nosso principal, com pessoas um pouco mais simples. A gente tem todas as classes sociais, mas a gente tenta fazer um trabalho diferenciado. Nada de muito luxo, porém com exatidão, com boa qualidade. Então, assim, eu tento trazer o cliente para dentro da minha loja. A farmácia que o Ronaldo se refere no vídeo, sendo em Piraquara, é essa aqui, ó, que fica no Guaraituba. É uma edificação que a polícia conhece muito bem. A primeira apreensão de 400 tipos de remédio foi feita na sobreloja da farmácia São Jorge. Um lugar dividido em salas e todas repletas de embalagens fraudadas. O responsável pelo lugar também está preso. Ele é outro farmacêutico que aparece nessa história, um funcionário da farmácia São Jorge. A farmácia São Jorge do Guarituba não é a única da cidade. Existe uma outra em Piraquara e mais 3 em Curitiba. Nenhuma está no nome de Ronaldo Martins dos Santos, mas sim em nome de parentes. O do Guarituba tem CNPJ, razão social e proprietário, informados na internet. É Jusilaine Souza Macedo, a mulher de Ronaldo.
Eu tentei falar com ela por telefone. Alô? Juscelane? Sim. Oi, Juscelane, boa tarde. Aqui quem fala é o Ricardo Vilches, da RIC TV. Tudo bem com a senhora? Oi, tudo bem? Tudo bem. Eu tô ligando para a senhora porque eu vim até aqui a farmácia do marido da senhora, São Jorge, que eu queria falar com a senhora, né, sobre como é que tá a situação de vocês, como é que tá o marido da senhora. Ah, tá. É que eu não tô podendo passar esse tipo de informação agora. Melhor não. A senhora é dona da farmácia aqui de Piraquara? Ele é o dono de Piraquara, do Cajuru? Como é que funciona isso? Alô? Na hora da pergunta, na hora de fazer essa resposta aqui, ela acabou desligando o telefone. De volta para a entrevista de Ronaldo no YouTube. Foi feita para promover a inauguração de uma filial no Cajuru, em Curitiba. A minha primeira loja em 2016 que eu abri, meu Deus, foi um sonho. Eu comprei ela de uma pessoa que eu fui funcionário, como a gente diz, no fio do bigode. Ele sentou, escreveu num papel toalha o que ele tinha, eu escrevi no verso do papel toalha o que era que eu tinha naquela questão, a gente nem assinou, ele falou, a farmácia é sua. E ali a gente foi e num período de 1 ano a gente comprou mais uma loja. Então, assim, a segunda loja também não foi diferente da primeira. A gente comprou ela numa folha de caderno. A nossa meta era uma loja por ano. E assim foi. Hoje a gente está com 6 anos, a gente está com 5 lojas. Na polícia, Ronaldo não se explicou. Se reservou ao direito de permanecer calado. Contra ele pesava a acusação de vender remédio tarja preta sem prescrição médica. Mas as suspeitas agora são inúmeras. Seria a rede São Jorge usada para vender remédios vencidos com embalagens adulteradas? Seria a rede São Jorge a receptadora de remédios roubados? E Ronaldo, é de fato dono das 5 farmácias? São tantas perguntas que quase esquecemos do principal. Se há tanto contra a farmácia, por que a rede ainda não foi fechada? Como que a relação entre a farmácia do piso térreo e o depósito clandestino na sobreloja ainda não foi comprovada? Nós procuramos a delegada encarregada do caso e a resposta que recebemos foi que a investigação ainda não acabou. Então você imagina a quantidade de elementos que estão sendo apurados por todo o núcleo de investigação da Polícia Civil para se ter as respostas de onde vem, qual é a origem disso tudo. Então, assim, o farmacêutico está detido, líder de um esquema, segundo aponta a investigação. Mas tem muitas outras coisas que precisam ser apuradas. É claro que a investigação, muitas etapas, elas não são divulgadas para não comprometer e deixar com que todo o processo se torne cada vez mais completo e, ao mesmo tempo, mais incisivo. Só que o balanço geral, através do nosso núcleo de jornalismo, a gente não perde nada, a gente segue o passo a passo, cada detalhe para trazer tudo.